Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Tô sumida, né, gente? Eu com essa onda fria que teve aí, que eu tirei minhas plantas do local, da área externa, então me deu muito trabalho. E outro também não tinha nem como filmar, porque a minha estufa ficou cheia de plantas. As plantas ficaram todas esparramada, eu não sabia em qual lugar ficar. Então, assim, fechei aqui, fiquei mais de uma semana sem mexer com elas. Mas agora tô retornando, vou começar. E hoje, gente, eu vou estar falando com vocês a respeito de nematóides, sobre nematóides. E por incrível que pareça, eu recebi um recado de uma amiga de BH. Vou até mandar um abraço para ela. Cida, um abração para você, tá? Beijos. Ela me pediu, hoje eu conversei com ela no Zap, e ela então me deu uma sugestão e queria que eu estivesse falando alguma coisa a respeito do nematóide. Eu falei, Cida, por coincidência ou não, eu já estava estudando a respeito deles para estar passando, porque eu ainda não tinha falado nada deles aqui. Então, hoje eu vou falar um pouco. O nematóide, gente, vocês sabem que ele é um verme. E é um verme, é um parasita que ele pode estar vindo a maioria das vezes, dos animais, mas também pode estar vindo de insetos também. E de plantas, por plantas, você adquire uma planta, você compra uma planta que esteja com o substrato contaminado, ou até mesmo a planta, tá? Com o nematóide, às vezes não tá na raiz, mas tá no caule, você não vê e você adquire. Aí você traz para casa, começa a plantar, você rega ela, aí você rega a plantinha que você plantou, que tá com o nematóide. Aí aquela água pode estar escorrendo, pegando embaixo dos outros vasos, pode estar contaminando as suas outras plantas. O nematóide vem ele pode estar presente no solo, ele pode estar presente na água que a gente rega a planta, na água doce, pode estar também na água salgada, em pouca quantidade, muito pouco, mas também ele pode estar presente também na água salgada. E eu fiz, gente, uma colinha, porque eu achei muita coisa para me falar, então falei assim, para mim tá dando uma explicação melhor pro pessoal, eu vou até fazer uma cola aqui, para não tá falando coisa que eu não devo, né? Então, eu tô colocando aqui que os nematóides, eles são parasitas, eles são vermes que são depositados no solo. E aí, ele depositado no solo. Você pode estar, vamos supor, na areia. Você pode estar pegando aquela areia, tá misturando no seu substrato, ou até mesmo na terra, se você usa terra. A terra também pode estar contaminada com nematóide. Substrato que a gente compra é muito raro acontecer, mas também pode. Esterco também pode estar contaminado com nematóide. Então, o ideal quando a gente for usar um esterco, uma areia, a terra do próprio quintal, o ideal é estar esterilizando ela. E se você esterilizar ela, você vai pegar a terra que você vai usar, colocar num tabuleiro velho, alguma coisa, e colocar no forno, deixar o forno aquecer e deixar ele no forno de 15 a 20 minutinhos. Máximo 25 minutos já tá matando as larvinhas do nematóide. Aí você pode estar usando aquela terra tranquila, tá bom? Mas eu já usei muito a terra do meu quintal. Tinha problemas com nematóide? Tinha sim, mas não era tanto não. Mas de uns tempos pra cá, como agora eu tô sempre com gato, cachorro, e vem os gatos dos vizinhos no meu quintal aqui, até porque eu já falei, eu alimento eles também, os que aparecem aqui. Então eu não uso terra mais, agora eu só uso o substrato mesmo. Mas tava usando esterco. Eu andei adquirindo esterco, comprando, depois eu ganhei de um amigo, ele estava trazendo da fazenda para mim, e então esse substrato que você coloca o esterco, você tem que ter mais um pouco de cuidado com ele, tá bom? Então, o próprio esterco, é meio estranho a gente fazer isso, né? Mas você pega uma vasilha velha, você põe no forno ali, aquece o forno, deixa ali
tenho que ter um certo cuidado, que dá um cheirinho meio ruim. Isso quem fez, que me falou, porque eu não cheguei a fazer isso não. Mas você usando uma vasilha que não é de dentro de casa e depois limpando o forno, não tem problema nenhum, não. Pode estar esterilizando o esterco, sim. Tanto o esterco quanto a areia e a terra. E o substrato, se por um acaso você tiver uma plantinha em casa que estiver contaminada com um nematóide e você não quer jogar aquele substrato fora, porque às vezes é muita planta, aí também você pode pegar aquele substrato que está contaminado e esterilizar ele no forno. Eu não faço isso não. Na maioria das vezes, eu pego o substrato, ponho dentro de um saquinho ou dentro mesmo do saco de lixo e descarto, jogo no lixo. Porque se eu colocar na minha horta, eu vou estar contaminando mais, porque eu sei que tem. E se eu jogar mais substrato contaminado, eu vou estar contaminando mais ainda a minha horta. Então, no meu quintal, eu pego, descarto no lixo, tá bom? E vocês me desculpem porque eu vou ter que ler aqui, porque tem coisa que eu esqueço. Os nematóides, eles se alimentam da raiz da planta. Alguns deles, gente, se alimentam da raiz. Eles da raiz, eles costumam passar para o caule e do caule eles vão até as folhas. Eles costumam chegar nas folhas, sim, o nematóide. Então, quando você for decapitar uma suculenta que tiver com nematóide, já que você já vai cortar a raiz, corta o máximo do caule que você puder. Se você vê que o caule tá perfeito, mas na maioria das vezes o caule fica meio lenhoso, meio áspero, meio... No lenhoso que eu digo assim, não é aquele caule bonito que a gente gosta de ver na jade, na orelha de xureque, não. Ele fica feio mesmo. E na maioria das vezes aparece também tumores bem na beiradinha do caule. Então, quanto mais você tirar esse caule aí, melhor vai ser, mais garantia você vai ter de estar eliminando. Mas não é 100%. Então, você vai fazer isso. Você vai decapitar sua planta com nematóide, corta o máximo que você puder do caule. Você vai deixar a sua plantinha descansar até cicatrizar. Depois, você vai preparar o substrato. Nesse substrato, você vai preparar ele e vai colocar o Proverme. Eu uso o Proverme. Ele é muito indicado. Vejo muitas pessoas usarem o Proverme. Então, assim, já testei um outro também que não era o Proverme, não, era uma outra marca, mas também foi bom. Esse Proverme, esse outro que eu usei, isso tudo é remédio para tipo vamos falar um lombrigueiro para animais. Eu vou levantar um pouquinho aqui, porque eu me esqueci de pegar o meu Proverme para estar mostrando para vocês. Peraí. Ai, gente, me desculpa, tá? Eu esqueci de pegar, é muita coisinha. Aí, eu uso esse aqui, ó, o Proverme. Mas já usei outros também, que é também para verme, e eles para uso veterinário. Aí, no substrato, eu coloco ele, não meço, ponho ali no olhômetro mesmo. Pego na mão e jogo, dependendo da quantidade de substrato que eu estiver preparando. E planto a minha plantinha que eu decapitei, que estava com problema de nematóide. Aí, passado alguns dias, que eu espero alguns dias para poder estar regando ela. Não muito, mas espero. Aí, o que que eu faço? Mesmo que a planta não tenha raiz ainda, quando eu for a primeira rega, eu faço uma rega com o Proverme também. Eu misturo ele, faço a medida que tem aqui, porque aqui explica como que usa. Aí, eu pego e uso ele também para rega. Aí, essa plantinha que estiver contaminada, no início, eu vou estar regando ela de 15 em 15 dias com o Proverme. A hora que eu ver que já foi bom, que ela já tá mais estabilizada, eu passo a regar uma vez por mês, depois eu até dou mais espaço, mas no início tem que ser assim, sabe por quê? Porque se você tirou a raiz, que tinha que tava com as batatinhas, você tirou o tronco, o caule também, que pode estar com o nematóide, mas ele pode estar na folha e você não sabe.
Então, você regando, a partir do momento que ela começar a sugar aquela rega ali, aí ela vai estar sugando a rega com o proverme, então ele vai estar matando se tiver infestada a sua plantinha nas folhas. Assim, eu faço aqui. Eu comecei a fazer isso há pouco tempo, porque eu tive duas plantas com... Uma eu decapitei agora, que eu descobri agora. Mas a minha Superbo, ela tava ficando feinha, as folhas murchas, o caule tava preto, parecia que tava fungando. Eu falei, gente, eu acho que vem fungo aí. Aí, tô lá, joguei fungicida, tô olhando, ela tava feinha. Eu falei assim, eu vou tirar essa planta da terra. Tirei, gente, e foi batata. Tava cheio de batatinha mesmo. Cheio de nematóide. Porque o nematóide, ele é um tumorzinho, é umas batatinhas que vai dando na raiz da planta. Essa batatinha, gente, eles costumam chamar, eles chamam elas de galhas. São umas galhas. E nessas galhas, é os tumores. Usa o nome de galha aí, mas a gente fala mais tumores. Então, tava lotado. Aí eu tive que decapitar, tirar todas as rosetinhas da minha Superbo. Eu tô até com ela aqui. Essa daqui, ó, olha, ela ainda tá em recuperação. Ela ainda não enraizou, ela tá em recuperação, mas eu coloquei nessa terra aqui o proverme. Essa daqui já tem bem tempo, já tá mais porque eu tirei algumas primeiro. Essa daqui, ela começou a enraizar, mas ela ainda tava murcha. Aí comecei a regar ela com a regar com a água do proverme. Tá dando pra ver direito, não? Mas é Superbo. Aí eu tive que decapitar ela. Gente, agora a raiz dela eu joguei fora. Eu não tava com a intenção, nem pensava em fazer esse vídeo a respeito de nematóide, senão eu teria segurado ela aqui. Mas tem bem dias já eu joguei ela fora. Mas hoje eu tive que decapitar a minha Mauna espanhola, Mauna Espanha. Ela tava só definhando, só diminuindo. Eu tava imaginando que fosse por causa da gente estar no inverno, né? Ela podia estar diminuindo a roseta, mas estava diminuindo muito. Aí não era normal. Diminuir muito não é normal. Aí eu peguei e comecei a mexer nela. Não encontrei muito nematóide nela, mas o caule dela tá muito feio, muito lenhoso. E tem algumas batatinhas aqui, que não, acho que não vai dar para vocês verem. Tem algumas batatinhas e o caule todo deformado. Tem batatinha aqui, tem aqui nessa parte aqui eu não achei, mas aqui mais coladinho no caule tem. Aí, o que eu fiz? Eu tive que decapitar ela. Agora, eu vou aguardar para tá plantando. Aí, o sinal da planta, quando tá com nematóide, ela para de desenvolver, ela diminui a roseta, que é o caso da minha, que estava diminuindo aqui. Ela pode amarelar as folhas podem começar a cair. Isso tudo pode ser um sinal de nematóide. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês é estar desenterrando a planta para olhar a raiz. E, igual eu falei, não é só a raiz, não. O caule também. E tem caule que dá sinal, além desse caule feio que tava da minha aqui. Tem uns caules, gente, que ele fica bem, tá tipo uma bolotinha, bem gordinho aqui embaixo. E mais próximo da planta aqui, ele afina, ele fica fininho. Isso também é um sinal de nematóide. Tem que estar em constante observação. Tem que observar muito mesmo para poder... Eu não cheguei a perder a minha Superbo toda, mas ela tava linda. Só que ela foi só ficando feia, definhando, eu fui ver, era danada do nematóide. E essa Mauna Espanha, eu confundo elas, também tava só diminuindo a roseta. Ela não fechou, ela foi diminuindo a roseta, diminuindo, eu vi que ela foi ficando feia, que eu resolvi mexer nela hoje, que eu vi que ela tava com o nematóide também. E, gente, eu vou estar lendo aqui, eu já falei que eu ia ler, vou continuar a lendo. O nematóide, gente, ele entra na raiz das plantas como se fosse um estilete. É como se ele fosse um estilete, eu tô vendo aqui porque eu tive que anotar isso. Ele é inserido nas raízes. E como ele é inserido nas raízes aqui, ele vai entrando comendo as células, comendo as membranas dentro da raiz. Ele vai comendo aqui dentro da raiz, comendo e vai criando a batatinha.
ou a maioria das vezes ele vai andando, muitas das vezes ele anda também. Então, quando ele anda, que ele vai para o caule e para as folhas. E nessa batatinha que ele vai criando aqui, é que vai impedir da água subir para poder tá hidratando as folhas, vai impedir dos nutrientes, do adubo, do que for que a gente colocar na planta, a planta vai ficar sem nutriente nenhum. Por quê? Porque as batatinhas, elas vão crescendo aqui dentro das células da raiz, é isso mesmo, das raízes, aí elas vão e vai se alimentando das membranas, vamos falar assim, eu vou falar um grosso modo para poder estar entendendo. Esse estilete de nematóide, ele vai comendo a carne de dentro da raiz. Estou falando carne para a gente entender. Então, como ele vai comendo, ele vai ficando cada vez mais forte e muitas das vezes ele cria aquele tumor. E também, gente, me desculpa, cria o tumor e impede a passagem dos nutrientes e da água. E também, ele, depois de criado esse tumor, ele vira os ovinhos. Esses ovinhos aqui dentro, eles vão se propagando e vão subindo, é onde eles vão afetando o caule e as folhas, tá bom? E deixa eu ver mais o que aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E não, gente, e não se baseia só em tirar, igual eu falei, não é só tirar as raízes, não. A gente tem que cortar o tronco também. Isso eu já falei. Cortando o tronco, a gente vai estar conseguindo eliminar o máximo que a gente pode. Agora, quando tiver na folha, já é diferente, né? A gente já não pode cortar a folha. Aí, a gente vai tratar do substrato e vai plantar aquela folha, aquela cabecinha da flor que a gente decapitou e de vez em quando regar com o proverme, para poder ela para poder estar eliminando de vez o nematóide. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu não falei. Ó, eu já falei também de descartar a terra ou esterilizar se você quiser. E outra, você tem que estar esterilizando também o vaso, o pote que você tirou aquela planta. Você lava ele bem, passa água sanitária. Além da água sanitária, eu ainda uso um pouquinho de álcool, porque eu tenho muito álcool 70 aqui, eu uso ele também. Já falei a respeito do substrato, acho que é só isso. Agora, gente, também a prevenção. Uma das melhores coisas é a prevenção. Você prevenindo, e uma maneira de prevenir para poder o nematóide não atacar a sua planta é a adubação. Você adubando, você mantendo a sua planta mais forte, bem, vamos supor, isso mesmo, bem nutrida, bem alimentada, ela vai ficar uma planta mais forte, então o nematóide não vai atacar com essa força de estar prejudicando a planta, não, tá? Então, a planta tem que estar sendo alimentada, tem que estar sendo adubada. Pode ser com adubo orgânico, que é o humus de minhoca, pode ser o de cocô de vaca, pode ser o de galinha. O de galinha, gente, eu não olhei, eu não pesquisei para ver se tem algum problema, não, tá? Mas o de curral, que é o de vaca, eu sei que você pode e deve esterilizar ele. Agora, o de galinha eu não sei, eu até não olhei, mas eu acredito que corra o risco também, porque como eu ainda crio 2 galinhas aqui, e é onde eu tirava esterco ali, onde elas ficam. Então, eu pegava a terra misturada com esterco. Então, eu acredito que tem que esterilizar também o de galinha. Acho que deve ser pior do que esterilizar o de gato. Mas, gente, no mais, é isso mesmo. Eu falei, acho que já falei tudo que eu tinha, que eu anotei aqui, para mim poder não estar passando coisa sem saber. E meu vídeo já tá 19 minutos, que eu falo um pouco demais. E eu queria estar comentando com vocês, perguntar se vocês estão gostando dos meus vídeos. Queria pedir para vocês estar compartilhando, estar comentando, para me ver se eu consigo ir para frente. Tem pessoas que já estão sentindo falta, viu? Que estão me perguntando por que eu não estava gravando esses dias. Aí eu peço para vocês dar uma forcinha para mim aí,
Vai comentando, vai compartilhando. Curtir, só de curtir. Se vocês curtir também, já adianta, já vai, o meu vídeo o YouTube vai ver que o pessoal tá gostando de ver meus vídeos. E eu também gosto de estar aqui e gosto de estar passando alguma coisa para vocês. E sempre nos comentários também, sempre eu tiro algum proveito também. Porque tem pessoas que me passam coisas que eu falei aqui que às vezes não tá batendo muito. Aí a pessoa me falando, eu vou lá consultar e vejo onde foi que eu errei. Aí eu volto e falo tudo de novo. Tá bom? Mas é só isso mesmo. Eu espero que vocês todos tenham uma boa tarde de quarta-feira. Eu tô querendo que a semana passe, já tá falando quinta. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, essa semana ainda vou soltar mais um vídeo aí. Aí eu vou ver o que eu vou estar falando, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo.